Olá, pessoal, tudo bom? Então, né, conforme a gente havia combinado, estou gravando esse vídeo para comentar sobre a continuação daquele caso clínico da paciente diabética, né? Então, agora a gente está atendendo ela no retorno e a gente tinha algumas expectativas para esse retorno em relação à questão do diabetes e eis que surgem novos elementos que vão se somar aí, né, a algumas novas dificuldades, então que às vezes podem surgir durante o acompanhamento dos pacientes na atenção primária, né? Então, eu coloquei nessa situação agora que a gente está vivendo aí, então, a paciente nesse momento de epidemia do coronavírus, né, com as suas doenças crônicas e o surgimento de novos problemas, né? Então, como é que a gente poderia deixar análise para esse caso? Tá? Então, a gente poderia colocar a diabetes tipo 2 em tratamento, ainda não controlado, né? A glicada dela deu 7,9, então ainda está em descontrole. Uma melhora parcial dos episódios de hipoglicemia, mas que ainda se mantém, né? Conforme a paciente mesma relatou e mediu, então isso confirma a nossa hipótese inicial, né? Com controle glicêmico. Ela também tem uma dislipidemia em tratamento. O LDL dela deu 87, né, quase dentro da meta. Hipertensão leve, então fez o controle de pressão e os níveis pressóricos né, tiveram alterações e a média então teve alterada também, lembrando sim uma paciente diabética, então o nosso olhar para essa questão da hipertensão tem que ser bem direcionado. A síndrome metabólica que mantém. Se a gente for calcular o clearance pelo CKD-EPI, então a gente vê que também a paciente tem uma doença renal crônica, estágio 2, a gente colocaria interrogado, né? A taxa de filtração glomerular deu 60,3, né? Como a gente só tem essa medida de creatinina, a gente, enfim, não tem outros valores para poder dizer, então isso pode ficar interrogado. E provavelmente essa paciente também tem uma nefropatia diabética, porque a microalbuminúria dela estava alta, estava alterada, né? Um pouco alterada, mas estava, tá? Tem a questão da dor crônica, a gente pode deixar interrogado também uma fibromialgia, porque tem dor em todo o corpo, enfim, apesar de ter um local que ela está queixando mais, mas a gente poderia deixar interrogado a fibromialgia. Então, se vocês já passaram pela reumato, se vocês forem revisar os critérios diagnósticos para fibromialgia do último consenso lá de 2010, né? Teve uma atualização em 2016. Então, dor em todos os quadrantes de forma crônica, associada a distúrbio do sono, sintomas depressivos, cefaleia crônica. Então, é bastante indicativo de ter uma fibromialgia mesmo, tá? Mas ficaria interrogado também. Tem a questão que ela tem uma dor localizada no ombro. A gente não tinha como fazer o exame físico, porque era uma consulta virtual, né? Mas pelo relato da paciente, parecia ser algum transtorno do manguito rotador, né? Ali no ombro direito, uma dificuldade para ela lavar o cabelo, né? Então, a gente poderia deixar uma síndrome do impacto do ombro direito interrogado. A gente, na atenção primária, vocês acabaram não pegando essa experiência, tá? Mas as queixas ortopédicas na atenção primária são muito frequentes, tá? Então, principalmente problemas de ombro. Então, se vocês não tiveram esse treinamento na reumato, quando vocês passaram, recomendo dar uma revisada no exame físico ortopédico. As manobras, principalmente relacionadas a ombro, lombalgia, tá? E também transtornos do joelho, tá bom? Então, problemas ortopédicos na atenção primária são bastante frequentes, né? E um exame físico bem feito, muitas vezes já nos esclarece o diagnóstico, tá? Aqui a gente ficou mais pelo quadro clínico mesmo. O luto persiste, tem a questão da insônia e da dependência de benzodiazepínico. E o transtorno depressivo maior, a gente vai ter que deixar interrogado. Então, porque confunde, né? A paciente vinha num luto, tá? Então, que a gente é esperado que ela se sinta mais deprimida mesmo, mais triste, isso tem uma evolução.
dentro do normal da vida humana, né? Tem a questão aí do coronavírus, do isolamento, de ter que se afastar da família. Então, ela fala em acentuação dos sintomas. 7 dias, né? A 7 dias após ter saído do contato com a filha, né? De ter que ir para um isolamento. Então, a gente não sabe se tem uma questão aí de ajustamento também misturada, né? Então, a gente poderia deixar interrogado porque tem sintomas, mas não tem o tempo ainda para fechar um diagnóstico, né? E ela também tem nos exames que ela trouxe um TSH limítrofe, né? Não temos informações sobre sintomas, né? Então ficou faltando ali, fora a questão mais de humor mesmo, outros sintomas a gente não sabe, né? Qual que seria o plano, então? Também divergir um pouquinho nas respostas, tá? Em relação à diabetes, a gente provavelmente vai manter o tratamento como está. Então, não está dentro da nossa meta, né? A nossa meta para essa paciente... Tem mosquito aqui. A meta para essa paciente seria uma glicada abaixo de 7, né? O ideal ainda abaixo de 6,5, tá? Mas abaixo de 7 seria o ideal. Então, a gente ainda precisaria melhorar, mas houve uma melhora em relação à medida anterior que ela tinha, né? E ela ainda tem hipoglicemias, então a gente acentuar a questão da medicação ali ficaria complicado agora. Então, a gente não está no momento mais adequado para fazer uma intervenção ali para o diabetes, tá? Então, a gente tem outros complicadores ali. Aí é interessante vocês darem uma olhadinha. Eu não sei se eu cheguei a enviar, mas talvez vocês tenham já isso, porque eu enviei a última diretriz, né, de diabetes. E tem um outro documento de 2018, também da Associação Americana de Diabetes, sobre acompanhamento. Não sei se foi esse que eu enviei para vocês, mas ali tem na página S60, assim, mais ou menos uma variação de coisas que você tem que avaliar para você ser mais rígido ou não com o controle da hemoglobina glicada, tá? Então, vai entrar várias questões aí para você avaliar, né? O risco de hipoglicemia, o tempo de duração da doença, se existem comorbidades ou complicações cardiovasculares, a atitude do paciente em relação ao tratamento, quão motivado ele está, quais são os recursos e suporte. Então, né, parece que a gente vai ter que ajustar esse tratamento aí ao longo do tempo, né? Ele não está adequado, mas também, será que é o momento? Então, sempre em medicina essa questão de pesar as intervenções que a gente vai ter agora, tá? Então, eu reforçaria sempre a alimentação, né? E manteria os tratamentos como tá? Essa questão ali do apoio, tá, do familiar é fundamental para essa paciente. Então, a gente tinha pedido que a acompanhante viesse na consulta, ela tá fazendo uma consulta sozinha, tá? Mas se ali nessa interação que está sendo por WhatsApp, pudesse talvez ter uma interação com a filha, ou você gravar um vídeo para enviar para a filha das suas orientações em relação à hipoglicemia, medicação do diabetes, né? Justamente para surgir ideias. Daqui a pouco, quem sabe, a filha pode mandar mensagens avisando, né, de tomar horário, de fazer o lanche, enfim, né? Como ela estava cuidando da medicação na casa dela, como é que poderia fazer isso agora? Tá? Então, também trocar uma ideia com a filha, poderia de repente marcar um horário com essa filha, né, para conversar com ela, tá? Em relação à dislipidemia, a gente poderia aumentar, porque a gente deu uma dose mais baixa, ali 20 miligramas, então a gente poderia passar para 40. Provavelmente essa modificação vai fazer com que ela entre dentro da nossa meta ali de 70, então ali dá para aumentar. Se depois tivesse que aumentar mais, daí como eu falei para vocês, eu preferia modificar, mas a gente vê que ela tá quase ali. Vai ter situações, talvez, né, se o paciente, por exemplo, tivesse com 40 miligramas e tivesse nesses valores, a gente vai se perguntar, será que a gente mudaria, né, porque uma coisa é a orientação, a recomendação, aquele fluxograma que você tem que seguir, naquelas metas, né? Mas depois você vai flexibilizar também isso. Às vezes a gente vai pegar pessoas já mais idosas, talvez quase entrando na meta,
né? E aí então surgir aquelas nossas dificuldades. Será que eu aumento a dose, exponho o paciente ao risco, mudo de medicação, faço ele ter que, enfim, investir talvez mais, né, a questão financeira. Então sempre a gente vai ficar naquela dúvida. Então ela tá quase dentro da meta, mas com uma dose era baixa, a gente poderia aumentar, né? A gente vai ter que iniciar um tratamento para hipertensão para essa paciente, né? Então, se vocês forem olhar lá na diretriz de hipertensão, né? Então, as principais classes, elas podem ser usadas como primeira escolha. Você vai acabar direcionando a sua escolha de acordo com os outros problemas que o paciente apresenta, né? Porque às vezes você pode ter as suas preferências pessoais também em relação a alguns fármacos, mas vai ter situações que você vai preferir um fármaco em relação ao outro. Nesse caso, com a paciente diabética, a gente vai preferir usar um BRA ou IECA para ela, né? Inclusive porque ela tem microalbuminúria. Então, a gente sabe que o BRA e o IECA vão melhorar. Eles têm essa função, né, de proteção nefrológica. Tem a questão também de proteção de microangiopatia, de questão mesmo cardiovascular também, tá? Então, a indicação para esse paciente é o BRA ou IECA, né? As outras opções de antihipertensivo a gente teria que pesar, mas uma primeira escolha seria essa, tá? A gente sabe que um paciente que não fosse diabético, né? Se, por exemplo, é um idoso que tem uma hipertensão sistólica isolada, a gente sabe que o diurético seria interessante, né? Mas o diurético para o diabético pode aumentar a glicemia. Então, se vocês forem olhar lá nos efeitos colaterais dos diuréticos, eles podem aumentar a glicemia, né? Não são contraindicados, tá? Mas a gente tem que lembrar disso, tá? A questão, por exemplo, do beta-bloqueador. Beta-bloqueador a gente acaba nem utilizando, né? Seria das principais a que teria menos eficácia, tá? E para o paciente diabético, principalmente se ele faz hipoglicemia, vocês lembram que a gente tem que cuidar com beta-bloqueador, tá? Uma outra opção seria os bloqueadores de canal de cálcio, tá? Principalmente se fosse paciente dos negros, né? Então, eles acabam tendo uma resposta melhor ao bloqueador de canal de cálcio. Porém, também essa hipertensão, ela é leve, né? Então, o bloqueador do canal de cálcio a gente ia reservar para uma hipertensão mais complicada, que não é o caso. Então, aqui a gente daria um BRA ou IECA. Eu prefiro utilizar a losartana. Estou pensando sempre em paciente do SUS, né? Tá? Então, a losartana, a medicação que a gente vai iniciar, como também a hipertensão é leve, a gente poderia iniciar com 25 miligramas, tá? E depois aumentar para 50 se necessário. E o IECA, eu preferia, se for escolher IECA, utilizar o enalapril, que também tem uma meia-vida maior, tá? 10 miligramas começaria, né? Bom, aí tem a questão do ombro, né? A síndrome do impacto ali do ombro. O que nós vamos usar para dor? Ela já está usando paracetamol e continua com bastante dor, tá? A gente provavelmente teria que encaminhar para fisioterapia, que é o tratamento mesmo desse problema. A questão agora é que ela provavelmente não vai conseguir por causa da quarentena, né? Então, o que a gente poderia fazer de analgesia, tá? Tem a questão do anti-inflamatório, que normalmente eu prescreveria para o paciente. Gosto de usar bastante para problemas de ortopedia, a nimesulida, que é uma medicação que tem no SUS e é uma medicação que tem uma seletividade parcial, né? Da COX, então não dá tanta complicação gástrica, tá? Só que essa paciente, ela tem a questão renal ali, tá? Então teria que pesar bem, iria aliviar a dor, tá? Talvez usar por poucos dias, mas tem essa questão renal aí que é um complicador para ela. Outra opção seria utilizar a dipirona, se ela está fazendo uma analgesia contínua e fixa, em vez de usar o paracetamol, que também pode ter alteração hepática, né? Acaba que para o idoso, se é um uso frequente, é melhor usar a dipirona. Aí a gente poderia deixar de horário também de 8 em 8 horas. O problema é que seria uma analgesia, não seria um anti-inflamatório, tá? Não ia atuar na inflamação. Medidas locais, ela poderia fazer gelo, né? Então a gente indica gelo para problema articular.
Então ela poderia fazer gelo. Tem alguns pacientes que respondem melhor ao calor no ombro, né? Então, mas em geral a gente recomendaria gelo. Existem alguns exercícios para o manguito rotador, né? Que você poderia indicar. A questão é que como é que você vai ensinar por vídeo, né? Então, geralmente eu indico para os pacientes que se eles tiverem um elástico, né? Ou se tivesse aqueles elásticos de fisioterapia que tem lojas de produtos médicos, seria mais adequado. Então, amarra o elástico numa grade e aí faz, né, aqueles movimentos, né, para fortalecer o manguito, né? Que são exercícios de fisioterapia que o paciente ia fazer, tá? Mas aí também complicaria, tá? Então, a nossa opção... E aí, se a gente percebe que a dor é mais intensa mesmo, né? E a gente não pode usar anti-inflamatório, a gente pode também lançar mão de usar um opioide, tá? Que aí poderia ser a codeína, né? 30 miligramas, tá? Então, selecionar bem a questão. Eu talvez arriscaria usar um anti-inflamatório por poucos dias, né? E depois manteria com gelo e aguardar a fisioterapia, tá? Outra opção, né? E aí vocês trouxeram isso também, é fazer algum tratamento aí para dor crônica. E a gente pode linkar isso com o problema da insônia e com os sintomas depressivos, né? Então, vocês trouxeram a ideia de fazer a amitriptilina e fazer um escalonamento da dosagem para chegar num valor antidepressivo, né? A amitriptilina, os tricíclicos, eles são fármacos bastante potentes para depressão, né? Mas eles têm bastante efeito colateral, tá? A gente usa muito na atenção primária a amitriptilina para dor crônica e para insônia. Não sei se vocês viram muito na psiquiatria, os psiquiatras em geral utilizam outros medicamentos, acabam não usando o tricíclico, né? Seria uma opção. Talvez a gente pudesse segurar um pouquinho na dose, deixar uma dose mais para dor crônica e para insônia, tá? E observar a questão aí da depressão, né? Então, se daqui a pouco a gente pudesse dar um suporte psicológico para essa paciente, né? Ou conseguir mesmo psicólogo, ou a gente mesmo marcar retornos mais frequentes, talvez semanais, né? Uma conversa rápida para dar algum apoio, tá? Então, pode ser que a paciente se adapte a essa nova situação dela e do isolamento, né? Ou pode ser que ela piore na depressão, que fique mais restrita ao leito, fazendo menos atividade, tendo mais pensamentos negativos recorrentes, tá? Então, aí a gente teria que pensar em tratar a depressão, tá? Então, a gente poderia talvez deixar uma amitriptilina, 25 miligramas, para dor crônica, para dormir um pouco melhor e marcar um retorno breve em 15 dias, avaliar como é que ela tá. Se persiste aí os sintomas depressivos, né, mais de 2 semanas, a gente já faz o diagnóstico. E aí a gente teria então pensar numa dose terapêutica, que poderia ser ou o escalonamento da amitriptilina até a dose mínima terapêutica, que é 75 miligramas, tá? Lembrando que dá efeito colateral, né? Boca seca principalmente, hipotensão postural, tem alguns riscos também que a gente sempre tem que pesar. Ou a gente poderia dar um antidepressivo, tá? E aí poderia ser algum inibidor da recaptação da serotonina. E mais adequado para essa faixa etária mesmo, que a gente tem acesso também pelo SUS, é a sertralina. Então, medicação mais segura, mais indicada para ela desses disponíveis pelo posto, né? Seria a sertralina. Então, seria uma opção de deixar a amitriptilina, revisar em 15 dias, ver como é que ela tá, se continua fechando critérios para transtorno depressivo, a gente entraria com a sertralina e deixaria a amitriptilina em 25 miligramas, tá? Tem a opção da fluoxetina também, mas dá mais efeito colateral, dá mais interação medicamentosa, então as duas tem no posto. Ou também daria para, em vez de utilizar tudo isso, utilizar um dual com a duloxetina. Entraria aí a questão do custo, que a paciente também trouxe essa questão de dificuldade financeira. A gente vê muito isso, né? Quando o idoso falece, aí tem a questão toda de herança, que gera bastante estresse, assim, dentro das famílias, tá? Então, mas seria uma opção também, mas aí a gente demoraria um pouco para ter algum resultado no sono,
tá? Mas a questão do sono também pode ser um problema mais agudo agora, né? Ela, claro, ela já tem a insônia, porque ela tem uma dependência de benzodiazepínico, mas ela vinha dormindo bem. Agora, mesmo com benzodiazepínico, ela piorou a insônia, porque tem todo esse quadro, essa preocupação, que provavelmente várias pessoas estão passando por essa dificuldade. Então, também orientar a higiene do sono é extremamente importante. Não sei se vocês provavelmente tiveram a oportunidade de ver a folhinha que a gente tem lá no ambulatório sobre higiene do sono, tá? Então, o principal aqui para uma paciente como essa, né, seria ela ter um ritual para dormir, né? Então, desacelerar suas atividades ali aproximadamente 1 hora antes do horário que ela tinha sono, já deixar as luzes mais, né, um ambiente mais escurinho, né, tomar o banho morno, fazer alguma coisa monótona, uma leitura, né, algum trabalho manual que dê sono, tá? E aí toma uma medicação ali para dormir, mais ou menos 1 meia hora antes de dormir, tá? E principalmente evitar celular, né? Os idosos às vezes ficam mais isolados, e agora mais nessa questão da quarentena, o celular ajuda muito, né? A eles não se sentirem tão sozinhos. O problema é que isso tira completamente o sono. Então, ficar vendo notícias do coronavírus, né? Vendo vídeos sobre isso, seria o ideal não fazer. Reserva um horário ali para o dia para ver as notícias e depois para com isso, né? O ideal é fazer uma leitura, tá? Fazer alguma atividade que dê sono. Então, a gente precisa insistir aí na questão da higiene do sono. Manter uma rotina de atividades. Então, a gente vai orientar, olha, esse período tá mais sozinha, né? Então, precisa se reorganizar. O que tem na casa, será, né? Que poderia estar fazendo? Será que tem alguma coisa para arrumar, alguma coisa para consertar que ela possa fazer, né? Ou, enfim, cuidar do jardim, ela mora numa casa, tá? Às vezes, né, como a gente falou um pouquinho lá quando a gente falou de logoterapia, talvez essa paciente tenha alguma habilidade que possa ajudar outras pessoas. Então, né, a gente tem muitas senhoras, pacientes que a gente atende que sabem costurar, né? Então, daqui a pouco, será que ela não poderia costurar máscaras? Então, ajudar outras pessoas nesses momentos mais de crise, né, de preocupações, tensões, como tá acontecendo agora, ajuda muito, né, a pessoa a melhorar os sintomas depressivos, da ansiedade, né? Também trazendo um pouco da logoterapia, a questão da mãe. Então ela tá se sentindo sozinha, a mãe dela não tá ali, ela agora também não está com a filha, mas se a mãe dela estivesse ali, como é que ela estaria fazendo, o que ela gostaria de estar vendo a filha fazer? Então, uma forma também de tá se dedicando para essa pessoa que faleceu de alguma maneira, né? Se a gente for dar amitriptilina, a gente já poderia ir pensando em diminuir a dosagem do diazepam. A gente poderia falar, olha, você tá com dificuldade para dormir porque tá passando por esse problema, tem a questão da higiene do sono, mas também porque o diazepam, ele provoca tolerância, então você provavelmente já está acostumada com essa dosagem. Você não deve usar comprimidos a mais, isso a gente deve proscrever, não autorizar. Então, quando acontece isso, às vezes o paciente pede mais receita, né? O que eu faço? Eu até dou, ele acabou a receita porque ele usou a mais, tudo bem, eu vou dar, mas eu vou dar só para aquele período e não vou dar a mais. Por exemplo, se eu dei hoje, que é dia 12 de abril, eu dei 30 comprimidos, no caso aqui ela toma 2 de 5, né? Tá? Então, 60, tá? Eu só vou dar 60 comprimidos de novo no dia 12 de maio, tá? Então, isso a gente deve deixar bem claro para eles, né? Que a gente não vai passar dessa dosagem, tá? Então, ficar aumentando o benzodiazepínico a gente não vai fazer e a gente deve comunicar isso antes. E aí, então, se a gente vai entrar com a amitriptilina, a gente já poderia propor a paciente de reduzir o comprimido. Poderíamos tentar reduzir para um comprimido de 5 mais meio então ela usaria 7,5 miligramas, né? Por uns 15 dias e depois passaria para 5 miligramas, tomando amitriptilina, né? Poderia ser uma ideia para já ir tentando tirar, já que a gente associou um outro remédio,
tá? Às vezes não é tão simples assim, né? Às vezes a gente coloca a amitriptilina e aí o paciente continua tomando benzodiazepínica e a gente não consegue retirar. Em relação aos exames, então a gente poderia pedir novos exames, eu deixaria esses exames para daqui a 6 meses, a gente não vai ficar tão em cima dessa questão do diabetes, né, porque está numa situação mais complicada agora, não é a nossa prioridade. Então, exames para 6 meses, o que a gente solicitaria? Uma nova glicada, um perfil lipídico para a gente ver o ajuste da simvastatina, a microalbuminúria de novo, porque a gente tá usando antihipertensiva, a gente quer ver se melhorou, pode ser que só isso já ajude, embora o controle glicêmico também seria importante, mas às vezes só controlando ali a questão da hipertensão e usando o BRA, a gente já consegue diminuir a microalbuminúria. E aí, em relação ao TSH, eu repetiria, ele deu limítrofe, não tinham sintomas, tá? Então, a gente teria que repetir ele antes de iniciar um tratamento, porque é um hipotireoidismo subclínico, tá? Então, valores até 10, a gente tem que avaliar a clínica, né? E aí, se não tiver clínica, a gente vai só acompanhando, tá? Isso é uma conduta que a gente tem na atenção primária, às vezes você vai ver outras condutas, né? Principalmente na especialidade de já introduzir medicação, mas no hipotireoidismo subclínico a gente pode apenas acompanhar. E aí, nesse próximo exame, a gente solicitaria novamente aí o TSH, aí junto um T4 livre para nos ajudar também, e a gente poderia pedir uma antitireoglobulina. Ela vindo alterada, aí já nos indica, né, que esse processo aí de Hashimoto, né, que pode estar em evolução e provavelmente esse paciente vai acabar em algum momento entrando num hipotireoidismo clínico. Então, também é um exame que pode nos ajudar, tá? A gente vai pedir um MRPA para nos trazer na próxima avaliação e aí o apoio da psicologia, que a gente vai, talvez tenha que encaminhar, mas isso demora, então pode ser que todo esse processo aí já se resolva com o nosso suporte, tá? Mais frequente e talvez entrando com uma medicação antidepressiva. Tá bom? Acho que é isso, os comentários desse caso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, né, quiserem comentar alguma coisa, podem me enviar por e-mail, que daí eu respondo pessoalmente cada um, tá bom? Tchau, gente, boa semana, até mais!